Mateus 13, do versículo 54 ao 56. Mateus 13, versículos 54 ao 56. Todos acharam? Quem achou, acompanha aí o Data Show. E nós vamos ler mais textos hoje da Palavra de Deus e falar sobre o apóstolo Tiago hoje, sobre Jesus também. Diz assim a Palavra de Deus, Mateus 13, do versículo 54 ao versículo 56. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade? Então Jesus não fez muitos milagres e muitas maravilhas na terra dele por causa da incredulidade dos amigos dele, dos conhecidos dele. Mas todos aqueles que creem em Jesus, milagres acontecem em nome de Jesus. Senhor Jesus, mestre querido, mestre amado, nós estamos aqui na tua presença mais um dia para glorificar e exaltar o teu nome e aprendermos um pouco mais da tua palavra. Senhor, se conosco, fala conosco, faz a tua vontade, o teu querer neste lugar. E todo mal, toda coisa ruim, tudo aquilo que procura atrapalhar o foco, o objetivo, a mente, o coração desta pessoa, todo mal que houver, se houver, sai agora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pegar outra Bíblia aqui, porque essa Bíblia que a letra é maior, a outra letra é pequena, fica difícil. Essa aqui já fica bem melhor. Então nós vamos falar hoje um pouquinho da Palavra de Deus, vamos falar um pouco de Jesus e vamos falar também de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão de Jesus? Porque ele não era totalmente irmão de Jesus. O Espírito Santo, diz a Palavra de Deus, que trouxe a semente chamada Jesus e colocou no ventre de Maria. Então foi Deus quem mandou o Espírito Santo, Deus trazer a semente, e essa semente foi colocada no ventre de Maria, e aí gerou o Salvador. Não é um relacionamento de José e Maria, é um relacionamento Espírito Santo de Deus e Maria que gerou o Salvador. Portanto, Jesus é Filho de Deus. Mas e a irmã Maria é o quê? A irmã Maria foi ela que emprestou o ventre dela para gerar o Salvador. E a irmã Maria não tem nenhuma validade, ou a irmã Maria tem muita validade, porque se ela não fosse importante para Deus, e se ela não fosse uma mulher verdadeiramente abençoada por Deus, segundo a vontade e querer de Deus, vocês acham mesmo que Jesus nasceria do ventre de Maria, sim ou não? Não. Então Deus, olhando dos céus à terra, viu que Maria poderia ser uma ótima mãe para Jesus. Então Maria emprestou o ventre dela e o Espírito de Deus cobriu, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Maria, trouxe a semente que é Jesus, que é o Salvador, colocou no ventre de Maria e gerou-se o Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Já Tiago não. O meio-irmão de Jesus, Tiago, não. É um relacionamento de José e Maria. Por isso que ele é chamado de meio-irmão de Jesus. Ok?
Isso em se tratando de consanguíneos, falando da parte consanguínea. E aqui diz a palavra de Deus, nós começamos a fazer a introdução, que esse Tiago, a qual nós vamos falar agora, o meio-irmão de Jesus, ele era considerado na igreja primitiva de o justo. Por quê, pastor? Porque eu creio que ele era um homem que praticava a justiça. Justiça de quem? De Deus. Então, ele era conhecido em Jerusalém como Tiago, o justo. E esse Tiago, ele cresceu junto com Jesus. Jesus, o primogênito, que veio primeiro. Não sei se o Tiago veio em segundo ou veio em terceiro. A Bíblia não coloca essa classificação. A Bíblia diz para nós aqui, você leu comigo, que Jesus tinha irmãos. E aqui relaciona 4 nomes de irmãos. No 55, versículo 55. Vamos ler juntos lá. Coloca lá para a gente, Tiago, por favor. Versículo 55, Mateus 3, 55. Olha os irmãos de Jesus, ó. Tiago e José e Simão e Judas. 4 irmãos. Aí a Bíblia diz também que Jesus tem irmãs. Quantas irmãs? Eu não sei, mas eu penso que é 3 ou 4 também. Eu penso. Não está escrito isso, está escrito suas irmãs. Mas não deram nome para as irmãs. Mas para os irmãos de Jesus deram Tiago, Tiago, José, Simão e Judas. E esse Judas não é o Judas Iscariotes. Esse Judas é um outro irmão de Tiago, irmão de Jesus, irmão de Jesus também, é o que escreve a carta de Judas. Então, o que me passa pela mente, o que Deus mostrava nesta tarde, quando estava a palavra de Deus? Que aquele que é fiel a Deus, como foi José, como foi Maria e como foi Jesus, alcança as vidas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Jesus de início, ele não conseguiu trazer para junto dele nem Tiago e nem Judas, mas depois que ele ressuscitou e que Tiago encontra com Jesus, então Tiago verdadeiramente diz para os irmãos, verdadeiramente este é o Filho de Deus Altíssimo, o Messias a qual nós esperávamos. Aí nós vamos fazer uma pausa aqui que Deus coloca no meu coração. Às vezes eu falo assim, né? Mas por que Tiago não crê em Jesus? Por que Judas não creu de início em Jesus? Meu irmão, veja só. Jesus está trabalhando junto com o pai dele na carpintaria. Está preparando um móvel, preparando uma cadeira, ou preparando uma mesa, não sei. Jesus está trabalhando junto com o pai dele. O Tiago, um pouco menor, está olhando para Jesus. O Judas, um pouco menor, ele está olhando para Jesus. E aqui fala de José e também fala de um outro irmão chamado Simão. Eles estão olhando para Jesus. O pai José fala com Jesus, Jesus escuta o que o pai diz, e aí Jesus executa aquilo que o pai José mandou. E os meninos crescem olhando para Jesus. De repente, a mãe de Jesus sabe que Jesus veio de Deus. A mãe de Jesus sabe que Jesus foi colocado no ventre dela pelo Espírito Santo de Deus. Mas a mãe não fica falando isso, a mãe permanece quieta. A mãe, se tem que falar, ela fala. Mas você escuta falar de Maria no comecinho dos evangelhos, depois você escuta falar um pouco do pai e da mãe de Maria, quando Jesus, ele fica lá em Jerusalém conversando
enquanto ele puder, ele vai insistir, vai persistir em destruir a minha família e a sua família, mas pelo nome de Jesus, usando o poder e a autoridade que tem no nome de Jesus, a nossa família não será destruída em nome de Jesus. Aí Jesus vai crescendo e os irmãos estão olhando para Jesus. Jesus talvez já tem 20 anos. Os estudiosos dizem que José morreu quando Jesus tinha 17 anos. É o que dizem os estudiosos. Tá bom? Estou vendendo o peixe que eu comprei. Então dizem os estudiosos que Jesus morreu quando, ou melhor, José morreu quando Jesus tinha 17 anos. Então eu penso que Jesus assumiu a carpintaria. Se ele era o filho mais velho, então a partir daí ele assume a carpintaria e ele começa a gerar lucro para a casa dele, para manter a casa dele, sim ou não? E aí está José olhando para Jesus, e aí está Simão olhando para Jesus, e esse Simão não é o Simão Pedro, é outro Simão, e aí também está Judas olhando para Jesus, e Tiago olhando para Jesus. E Jesus entrega um móvel no mês, e Jesus entrega umas cadeiras no outro, entrega a mesa no outro, e faz um armário aqui, mais um armário acolá, e os meninos estão olhando para ele. Jesus passa a ser referência na família dele, porque o pai José já não existia mais. Ok? Aí, em certo momento, Jesus para o trabalho na carpintaria. Eu não sei para quem ele passa as atividades, a Bíblia não diz. E ele fala para a mãe, talvez numa mesa de jantar, ou talvez na hora do almoço, ele junta todo mundo, junta a mãe, junta os irmãos e as irmãs e fala: a partir de hoje, eu começo a obra que o Senhor me confiou. Os irmãos olham para ele, mas que negócio é esse? O cidadão está trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando junto com ele. Ele é o que sustenta a casa. Agora ele diz que a partir de hoje ele começa o trabalho do pai, mas o pai dele é José. E José não tem mais. Que pai é esse? O Pai Celestial. Chegou a hora de Jesus. Com quase 30 anos começa o ministério de Jesus. E aí Jesus chega lá à beira do Rio Jordão, na beira do Rio Jordão, está lá pregando a palavra de Deus, o profeta João Batista. E João Batista está falando: eu vos batizo com água, mas após mim venhou a qual batiza com fogo, e eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E aí Jesus ouve a palavra e Jesus entra na fila do batismo. E o Espírito Santo fala para João Batista: João Batista, aquele que você vir descer sobre ele o Espírito Santo, esse é o que batiza com fogo. E Jesus está na fila do batismo. Não é para batizar? Então eu vou me batizar. Não é para cumprir a vontade do querer de Deus? Então eu vou cumprir a vontade do querer de Deus. Enquanto ele está vindo na fila, aparece o Espírito Santo em formato corpóreo de pomba e pousa sobre a cabeça de Jesus. E o Espírito de Deus fala para João: este é aquele que batiza com fogo. E quando Jesus chega na hora assim de se batizar, João Batista, assustado, João Batista é primo de Jesus. João Batista regala os olhos e diz para Jesus: Jesus, eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus diz: batiza-me, João, para que se cumpra a palavra de Deus. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Jesus obedeceu a palavra de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo submeteu-se à palavra de Deus, por isso que ele teve vitória completa. E nós não, nós queremos burlar. Jesus manda ir para a esquerda, nós vamos para a direita. Jesus manda ir para frente, nós vamos para trás. E aqui está um exemplo. Então Jesus cresce numa família que tem o pai que ensina a palavra e tem a mãe que ensina a palavra. E os filhos aprendem a palavra. E Jesus é a própria palavra, é o verbo de Deus. Jesus se batiza. Jesus, depois de batizado, então Jesus começa a andar pelas regiões da Judéia e da Galileia. E em um certo momento, Jesus está passando e João fala: eis aí de novo.
o João Batista falou que o Senhor é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, nós vamos seguir. Onde é que o Senhor mora? Vem e vê. E aqueles discípulos foram lá para a casa de Jesus e passaram o dia falando com Jesus. Mas ainda Jesus está começando o ministério. E um belo dia Jesus chega na beira do rio, na beira do mar da Galileia. Jesus chega lá e tem os pescadores lavando redes. E Jesus chega e diz para eles: filhos, tem o que comer? Tem alguma coisa para nós comermos? E aí eles dizem: olha, nós pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Jesus fala: então volte ao mar, lance a rede e vocês encontrarão peixes. Eles devem ter olhado e pensado: puxa vida, a palavra dele foi bonita. Eu ouvi a palavra dele e eu fui tocado pela palavra. Nós pescamos a noite inteira, nós já lavamos as redes. E aí ele fala para nós voltarmos ao mar de novo. Mas vamos fazer o seguinte: se ele mandou, a palavra dele foi bonita e tocou no nosso coração. Se ele mandou, vamos lá e vamos ver o que acontece? Vamos. Eles foram, lançaram a rede e diz a palavra de Deus que não podiam tirar a rede do mar de tanto peixe que tinha. E aí eles com certeza comeram os peixes, talvez teriam uns pães e um banquetezinho ali, e depois que acaba a festa, a pequena festa, então Jesus chega para Simão Pedro, agora sim é Simão Pedro, e chega também para o irmão dele, João, e diz assim: me acompanhem, porque a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. Eles poderiam falar: não, agora que a pesca ficou boa, agora que eu estou com sorte, a pescaria está bom, o senhor fala para nós se acompanhar? Não, vamos continuar aqui. Mas eles não fizeram isso. Diz a palavra de Deus que eles deixaram a rede, o barco, junto com o seu pai, chamado Zebedeu, e acompanharam a Jesus. Aí começa o ministério de Jesus. Mais para frente, Jesus encontra com Filipe. E aí os que já conheciam Jesus falaram: Filipe, eis aí o Messias. Esse é aquele que Deus falou que viria e resgataria o seu povo e seria o Salvador de Israel. E aí Filipe fica empolgado, ouve a palavra de Jesus, é convencido por Jesus. Filipe fala com Natanael. E quando Filipe fala com Natanael, Natanael diz assim: de onde ele é? Ele é da Galileia, de Nazaré. E aí Natanael responde: por acaso veio alguma coisa boa de Nazaré? Ele é o Messias, Natanael. Vamos lá e você vai ver se ele não é ou não é o Messias. E diz a palavra de Deus que quando vem chegando Natanael para encontrar com Jesus, Jesus olha para ele e diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há engano. Ele ficou balançado naquele momento, Natanael. E aí Jesus olhou para ele e diz: Natanael, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi, Natanael. Aí chacoalhou um pouco mais. Jesus falou assim: porque eu disse. Aí ele diz: Natanael, verdadeiramente vejo que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para ele e fala assim: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu disse que eu sou Cristo. A partir de agora, Natanael, você vai ver os céus abertos e os anjos descendo e subindo pelo caminho que leva a Deus. E eu pergunto: esse Deus mudou? Não, quem mudou? Os crentes. O Deus que abre os céus e que mostra anjos descendo e subindo, ele já está neste lugar, nesta congregação. E Deus começa o ministério, Jesus começa o ministério, ganha um num dia, ganha outro no outro, e faz o discípulo no dia, e faz o discípulo no outro, e aí começa a fazer milagre, e o ministério de Jesus cresce. Mas eu vou falar de Tiago. Fiz uma introdução falando de Jesus, eu vou falar em Tiago. E Tiago está observando o evangelista Giovanni. Tiago está observando, Tiago não entende o que está acontecendo. O Tiago pensa: puxa vida, mas ele é meu irmão, como que ele fala que é o Filho de Deus? De repente o Tiago escuta Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí pronto, aí o cidadão fica doidinho. Aí eu pergunto para você:
provavelmente pensaremos da mesma forma. Porque eles viram Jesus trabalhando com madeira, aprendendo o ofício da carpintaria. E de repente Jesus diz que é filho de Deus. De repente Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. De repente Jesus diz: eu sou a verdade. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é muito para a cabeça de Tiago. Mas Tiago continua olhando para Jesus. E não só Tiago, Judas também, Simão também, e o outro irmão chamado José também estão de olho em Jesus. E Jesus quer que nós fiquemos de olho nele. Jesus quer que nós prestemos atenção nele. Jesus quer que nós ouçamos a palavra dele e achamos segundo a vontade o querer dele. Então eles prestam atenção em Jesus. E vai passando-se os dias. E diz a palavra de Deus que de início não creu. O Tiago não creu em Jesus. Porque uma hora ele chega para Jesus junto com seus irmãos e fala assim: se tu és verdadeiramente o Cristo, então aparece na Judéia e mostra o que o Senhor é capaz, para todo mundo saber quem és tu. Jesus olhou para ele, não respondeu nada. Eles foram para a Judéia e Jesus não foi com ele, Jesus foi sozinho. A missão de Jesus não é se aparecer. A missão de Jesus nessa terra não é mostrar que ele era um artista, que ele era um superstar, um megastar. A missão de Jesus nessa terra era ganhar as almas perdidas de Israel. A missão de Jesus não era mostrar que ele era o cara, porque ele é o cara. A missão de Jesus era ganhar as almas que estavam perdidas em Israel. Não era fazer graça, era obedecer à vontade e o querer de Deus. E aí, o Tiago vai crer em Jesus quando ele vê Jesus ressurreto. Um belo dia, Jesus morreu. Ao terceiro dia ressuscitou. Um belo dia, Jesus entra na congregação com as portas fechadas. E aí o pessoal fica impressionado. E Jesus chega para os crentes e fala: paz seja convosco. E aí dá uma palavra, dá umas diretrizes, conversa, e diz a palavra de Deus que Jesus, nos 40 dias que ele esteve sob a face da terra, depois de ressuscitar, aí ele operou muitos milagres e muitas maravilhas no meio dos crentes. E aí os crentes começam a falar: olha, Jesus apareceu no meio da congregação. Jesus apareceu no meio da congregação. Tiago está lá também. Mas o Tiago não viu. Mas alguém falou para o Tiago. E o Tiago fala: mas era Jesus mesmo? Era Jesus. Tem certeza? Eu tenho. O Tomé foi lá. E aí Jesus falou para Tomé: Tomé, vem cá, Tomé. Põe a mão aí no meu machucado, Tomé, na minha mão. Põe a mão. Ô Tomé, põe a mão aqui, ó, onde furou a lança, Tomé. É Jesus. E o belo dia, quando ele pensa que não, Jesus encontra com ele, Tiago. A partir do momento que este encontro aconteceu, Tiago nunca mais foi o mesmo para a honra e glória do nome de Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu escrevi, mas aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, vou falar nessa noite em nome de Jesus. E o Tiago vai crescendo agora espiritualmente numa velocidade vertiginosa. O Tiago conhece a palavra de Deus. O Tiago é conhecedor da palavra de Deus. Agora ele vai tomar posse também da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o Tiago, depois que ele começa a crescer no meio do cristianismo, diz a palavra que ele se torna um dos principais da igreja em Jerusalém. Era Pedro, Tiago e João. Mas o João, depois de um tempo, ele foi exilado. Aí fica só Pedro e Tiago. E Tiago era o que mais estava na congregação em Jerusalém. Ou seja, o meio-irmão de Jesus passou a ser chamado Tiago o Justo, aquele que pratica a justiça de Deus. Muito bem, meus irmãos. Na palavra de Deus diz 4 Tiagos, pelo menos, era um nome comum naquela época. O primeiro Tiago, que diz na palavra de Deus, que eu anotei aqui, é o filho de Zebedeu. Né? Primeiro Tiago que Jesus encontra é o filho de Zebedeu. Foi
consigo chegar aonde eu estou pensando em nome de Jesus. Tiago, ou melhor, Mateus 10:3. Mateus 10:3. Vocês acharam aí? Está escrito assim, ó. Esses são aqueles que Jesus convidou para fazer parte dos 12, dos apóstolos. Então, ó, tem Filipe. Lembra do Filipe que eu falei para vocês? Então tem Filipe e Bartolomeu. Tem Tomé e Mateus, o publicano. Publicano porque ele era coletor de impostos. O Mateus também é conhecido como Levi também. E tem o Tiago, filho de Alfeu. É outro Tiago, você percebeu? É um outro Tiago. Tem o Tiago, irmão de Jesus, que nós vamos falar daqui a pouco. Tem o Tiago, filho de Zebedeu. E tem o Tiago, filho de Alfeu. Tem mais um outro Tiago agora que nós vamos ver agora. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Lucas 6. Por favor, Lucas 6 agora. Um outro Tiago. Esse é o pai do apóstolo chamado Judas, que é um outro Judas e não é o Judas irmão de Jesus. É um outro Judas. E também não é Iscariotes. Lucas 6. Glória a Deus. Lucas 6. Versículo 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus, ó. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, que também deu o nome de apóstolos. Vocês sabem o significado da palavra apóstolo, né? Sim ou não? Sem falar para os obreiros já devem saber. Quem não é obreiro aí, sabe o que significa apóstolo? Quem não é? Quem não sabe? Levante a mão, quem não sabe. Não sabe? A palavra apóstolo significa enviado, né? Não é nada do que muita gente fala, é enviado. Enviado de quem? De Jesus. A palavra bispo significa supervisor, ou aquele que supervisiona. Tá bom? Coisa simples. A palavra sumo sacerdote significa o chefe dos sacerdotes. O chefe dos sacerdotes é Jesus. E quem é o sacerdote? Aquele que obedece e faz a vontade e o querer de Deus é sacerdócio, é povo santo, é nação adquirida. Esse é sacerdócio. Então, continuando, eu estava lendo no livro versículo 13, né? O 14. Simão, ao qual também chamou Pedro, a qual chamou de Pedro, né? Simão, conhecido como Pedro, Jesus chamava Simão também Pedro de Cefas. Jesus chamou Pedro de Cefas. Mas isso é uma outra coisa, não falta de dia. E André, seu irmão. André, irmão de Pedro. O André, irmão de Pedro. Tiago e João. Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Lembra que nós lemos? E Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago. Olha, é o outro Tiago. Só que aqui não vai falar do pai, aqui fala do filho, não. Judas, filho de Tiago. Então é o outro Tiago. Esse Tiago não é o Tiago, é o filho de Zebedeu. Esse Tiago não é o filho de Alfeu. Esse Tiago é o pai de Judas. Outro Tiago. E agora o outro Tiago que nós vamos falar é o meu irmão Jesus, o outro Tiago. Está escrito lá na palavra de Deus, Mateus 13:55. Esse sim é o filho de José e Maria. Mateus 13:55. Glória a Deus. Hoje vai ter bastante leitura da palavra. A palavra é que dá liberdade, que liberta em nome de Jesus. Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então vocês veem que os nomes daquela época se repetiam bastante, né? 4 Tiago aparecem na palavra de Deus. Aqui nós lemos de alguns Judas. Nós lemos também, não é? Você vai encontrar na palavra de Deus alguns Simãos também. Então tem vários nomes, a gente tem que saber quem é quem. Por isso que nós estamos falando essa palavra.
de José é muito pouco, mas tem algumas referências de Maria, mais de Maria do que de José. E nós vemos na palavra de Deus que Maria era uma mulher que verdadeiramente ouvia e obedecia à palavra de Deus. E no final da vida de Jesus, quando Maria ia ficar sem o filho, quando Maria não teria mais a companhia do filho amado, seu filho Jesus, então Jesus, se preocupando com a sua mãe, ele dá uma mensagem para o discípulo amado. Abra a palavra de Deus em João 19, 26 e 27. João 19, 26 e 27. João, quarto evangelho, João 26 e 27. Aqui Jesus está no finalzinho da vida. As irmãs estão chorando. As irmãs vêm acompanhando Jesus de longe, chorando por causa de tudo que Jesus sofreu. A Bíblia diz que a Maria está junto à cruz de Jesus. Ela está ali olhando para Jesus. E juntamente com ela está a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. As três Marias estão ali olhando para Jesus. E a mãe de Jesus também. 26, está escrito aí, João 19, 26. Deixa eu ver se é isso aí, 26 e 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Jesus está falando para a mãe dele: Maria, minha mãe, eis aí o teu filho, que é João. Depois disse a João, o discípulo: eis aí a tua mãe, João. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então Jesus se preocupou com a mãe dele. Jesus se preocupou com a Maria, que durante 9 meses levou a semente no ventre dela e gerou o Salvador. Jesus se preocupou porque ele sabia que Maria foi muito importante para a vida dele, e não só Maria, mas o seu pai chamado José. Jesus respeitou e Jesus foi fiel até o fim, tanto à sua mãe quanto ao seu pai da terra, o que dirá do Pai Celestial. Isso me chama a atenção, porque nos dias de hoje, muitas vezes os filhos não têm respeitado o pai, não têm respeitado a mãe, e aí alguns dizem: não, mas é assim mesmo, é assim que se faz, e não é assim que se faz. A palavra diz: honra teu pai, honra tua mãe, para que se prolonguem os dias de vida sobre a terra. E se nós não fizermos isso, nós vamos com certeza colher frutos amargos no dia de amanhã. E aí a palavra é essa, não tem outra. A Bíblia vai falar uma última vez também de Maria, lá em Atos 1,14. Atos 1,14 é a última vez que você vai ver o nome da Maria, mãe de Jesus, escrito nos Atos. E eu estou falando aqui da Maria, mãe de Jesus, mas na verdade é a irmã Maria. É só para você entender, para ilustrar. Alguém pensa que a Maria é uma santa, é uma deusa, nada disso. A Maria foi a Maria que Deus escolheu. Deus poderia escolher Isabel, Deus poderia escolher a Joana, mas Deus escolheu a Maria. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dada somente a Jesus. Atos 1,14. Olha só o que diz aqui, ó. Todos estes, os crentes, está escrito no versículo acima, todos estes perseveravam unanimemente, todos juntos, em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Daí a prova de que Maria era mulher de Deus, e de que os irmãos de Jesus e a família de Jesus estavam na presença de Deus. Mas eles ainda não conheciam verdadeiramente Maria, sim. Mas nessa altura aqui, do que nós lemos, o Tiago ainda não tinha tido encontro, a qual eu falei para vocês. O Tiago estava ainda, estava ali para começar a ter um encontro de verdade com Jesus Cristo. Então diz a palavra de Deus aqui, eu quero ler um outro texto com vocês, que Tiago se tornou o principal líder da igreja. Já falei, agora nós vamos ler. E ele é conhecido como Tiago Justo. Abra a palavra de Deus em Atos 12, 17. Aqui sim, aqui Tiago já tinha certeza
Isso daqui só fala quem conhece a Jesus. Quem não conhece não fala isso não. Só quem tem a autoridade de Deus. Atos 12:17 diz assim: e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Aqui Pedro fala para o pessoal fazer silêncio na congregação. Pedro conta como que foi que Deus tirou ele da prisão. E depois de contar o testemunho, Pedro fala para passar a informação para Tiago e aos irmãos que estão em Jerusalém. Aqui mostra que verdadeiramente o Tiago estava lá na igreja de Jerusalém, trabalhando para Jesus. Atos 21:18. Atos 21:18. Atos 21:18 diz assim: no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Entendeu? Paulo chegou na casa de Tiago, e os principais da igreja, os anciãos principais da igreja, foram também participar da conversa, juntamente com Tiago e Paulo. É o que está escrito no versículo. Vamos ver um outro versículo, Gálatas 2:9. Versículos que falam da liderança deste homem chamado Tiago na presença de Deus. Gálatas 2:9. Gálatas 2:9 diz assim, ó. 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que o Tiago, o Pedro e o João eram considerados como colunas. Coluna significa a base, a sustentação da igreja em Jerusalém. Porém o Tiago, ou melhor, o Paulo e o Barnabé, eles estavam lá para levar a palavra de Deus aos gentios. E o Tiago, e o Pedro, e o João para os da circuncisão, ou seja, os judeus. Então, nós vemos aqui que Deus sabe o que fazer e como fazer. E quando eu paro e penso nesse texto, eu penso o seguinte: Deus levantou o apóstolo Paulo, Deus levantou o Barnabé, Deus levantou o Filipe, Deus levantou Timóteo, Tito, Deus levantou estes homens para trazer a palavra para nós que estamos aqui no Ocidente, para a honra e glória do nome de Jesus. Porque os discípulos estavam em Jerusalém, mas quem viajou para levar a palavra de Deus foi quem? Foi Paulo, foi Barnabé, foi João Marcos, né? Foi o Tito, foi Filipe. Filipe pregava a palavra de Deus, diz a palavra de Deus que ele pregava lá na cidade de Cesareia, e as pessoas recebiam a palavra dele e aceitavam Jesus. Filipe foi pregando a palavra de Deus e fez a grande diferença nos tempos dele. Milagres e maravilhas aconteciam através da vida de Filipe. Filipe chegou em Samaria, cheio do Espírito Santo de Deus, e a cidade de Samaria se rendeu aos pés do Senhor no tempo de Filipe. Mas ele saía, arregaçava as mangas e fazia aquilo que muitas vezes eu e você não temos feito. Saindo pelas ruas, pelos vales, pelos becos, para falar que só Jesus é quem pode fazer a diferença na vida do homem e na vida da mulher. Está certo que hoje, pelo comodismo e pelo que anda acontecendo na terra, os homens não estão mais interessados em ouvir a palavra de Deus. Fazer o quê? Mas aquele que ouvir receberá também o Senhor Jesus na vida dele, na vida dela. E nós vamos encerrar aqui. Tiago presidiu o primeiro concílio de Jerusalém, Atos 15:13. O primeiro concílio de Jerusalém para decidir normas e diretrizes com relação aos judeus e aos gentios. Quem estava encabeçando a primeira reunião, o primeiro concílio,
foi Tiago, conhecido como justo. Atos 15:13. Atos 15:13. Diz assim, Atos 15:13 diz assim: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi. E ele continua dizendo: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem uma em cada cidade que o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. E ele continua falando. Se você ler aqui na sequência, é a palavra do apóstolo Tiago falando para a congregação. Este apóstolo Tiago, juntamente com, principalmente, melhor dizendo, com Paulo e também com Barnabé, esses homens foram o que nos tiraram da imposição da qual os judeus queriam que nós fizéssemos. Os judeus queriam, meus irmãos, e se isso tivesse sido concordado naquela época, os judeus queriam que todos aqueles que aceitassem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, os homens, melhor dizendo, fossem circuncidados. Misericórdia! Sabe o que é circuncisão, irmão? É fazer uma cirurgia no membro masculino, é uma cirurgia, um pequeno corte na glande do membro masculino. Então você aceitava Jesus, Fábio? Se não fosse por Paulo, se não fosse por Tiago, se não fosse por Barnabé, você aceitava Jesus? E aí, eu, pastor Dorivaldo, talvez mais alguém, ia levar o meu lá para dentro e fazer uma cirurgia no crente. Você já pensou, Tiago? Misericórdia, você dá uma risada, mas o negócio é sério. Você já pensou? Ninguém fala esse negócio que eu estou falando aqui, mas eu estou falando de saber em nome de Jesus. Mas aí Jesus falou que não é para estar com o prepúcio circuncidado, mas é para estar com o coração circuncidado. E aí o apóstolo Paulo fala com todas as letras: meus irmãos, a fé dos judeus é uma, e a fé dos gentios é outra, e eu vim para anunciar a palavra de Deus aos gentios. Portanto, eles são diferentes de nós, mas Deus os ama e tem mandado o Espírito Santo sobre a vida deles. O apóstolo Paulo fala com eloquência, fala com o poder de Deus perante o tribunal dos crentes, perante os crentes que estão na igreja em Jerusalém. E o Tiago, ainda que não fez como o apóstolo Paulo, mas ele também não aceita que seja feito dessa forma. Graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, graças a Deus pela vida do Tiago, graças a Deus pela vida desses homens que fizeram a diferença na palavra de Deus. E para encerrar agora, depois de todo esse trabalho, depois de tudo que esse homem de Deus fez, diz a palavra de Deus que esse homem foi morto. Foi morto. E nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Abra aí, por favor, a palavra de Deus em Atos. Atos, deixa eu ver
aqui. Não tem tanta coisa aqui que eu vou falar para você, eu sou Jesus. Abra a palavra de Deus aí em Atos 15. Atos 15. Versículo 19 ao 23. Esse aqui nós já lemos já, né, pessoal? Já lemos já. O texto, eu tinha notado aqui o texto, não sei onde está agora. Mas diz a palavra de Deus, está escrito em Atos, que o Herodes, o 12, vamos ver se é o 12. Eu tinha anotado aqui, acabei não marcando aqui no... Isso, esse mesmo, 12. Atos 12. Obrigado, meu amigo. Agora nós vamos falar aqui também do Tiago, ó. Diz a palavra de Deus aqui em Atos 12. Esse Tiago aqui não é o meu irmão de Jesus. Esse Tiago aqui é o irmão de Zebedeu. Ou melhor, filho de Zebedeu, irmão de João. Esse Tiago aqui também é importante nós falarmos que também ele fez a diferença, ajudou bastante a obra do Senhor Jesus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, esse Herodes Agripa, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, para fazer maldade, e matou a espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui é o irmão de João, filho de Zebedeu. Então esse apóstolo morreu pela espada de Tiago, ou melhor, de Herodes. Agora eu quero falar do Tiago, irmão de Jesus. Como foi que ele morreu? Diz a palavra de Deus, a palavra de Deus, diz os livros, né? Os estudiosos escrevem que Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele foi morto sendo lançado do alto do pináculo do templo abaixo. Então, na época, chegou a época dele ser morto, o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes lá de Jerusalém, era um homem chamado Ananias. Na época da morte do meio-irmão de Jesus, um sacerdote chamado Ananias, o principal dos fariseus, o principal das sinagogas, ele queria que o meio-irmão de Jesus, cooperador Gilmar, falasse para a congregação que o irmão dele era impostor. Agora ele já conhecia Jesus. Agora Tiago já tinha intimidade com Jesus e não podia fazer isso. Então, porque ele não negou Jesus, porque ele não confirmou essa história de que Jesus era impostor, e os principais fariseus falavam isso, que Jesus era enganador, era impostor, que ele persuadia o povo a vir contra o judaísmo, contra os fariseus. Então, os caras encostaram o Tiago na parede e falaram assim, ó, se você não falar que esse Jesus é impostor, então você vai morrer. Ele falou, pode me matar porque eu não vou falar, porque eu sei quem é Jesus. Então ele foi lançado no alto do pináculo do templo, e ele é um dos mártires também na palavra de Deus, o Tiago, meio-irmão de Jesus. É aquele outro Tiago que nós falamos, que foi morto na espada pelo rei Herodes, o Agripa, é o Tiago, irmão de João. Agora, para nós encerrarmos, abra a palavra de Deus aí em Tiago 2, 14 ao 26, para a gente encerrar. Tiago 2, do 14 ao 26. Falando, você vai ver, nós vamos encerrar, o que é que um homem de Deus, que tem a presença do Espírito Santo de Deus, pode fazer e pode ser diante de Deus. Você vai ler comigo o que foi que o meio-irmão de Jesus escreveu na palavra. Tiago 2 diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta,
e atentais para o que traz a veste preciosa, e lhe disseres: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé ou assentado embaixo do meu estrado? Porventura, não fizeste distinção dentre vós mesmos? Tiago 2, a partir do 1, desculpa, a partir do 1. A partir do 1, eu quero ver o texto inteiro. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Então aqui o Tiago está falando: se entrar um cidadão rico e um pobre na congregação, e nós ficarmos atrás do rico e menosprezar o pobre, porventura nós não estamos fazendo distinção de pessoas? É o que está falando o Tiago. Sim, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que amam aos que amam, dos herdeiros, para ser ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos, não vos arrastam aos tribunais, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois repreendidos pela lei como transgressores, repreendidos ou corrigidos. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Agora é o 14. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, o pão de cada dia, e se algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E crês que há um só Deus? Faz-os bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, mas ó homem vão, melhor dizendo, queiras tu saber que a fé sem obras é morta. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi justificada também, de igual forma, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, você acha mesmo que um homem como Tiago, com a experiência que ele tinha de Jesus, que ele aprendeu com o irmão dele, e mais a influência do Espírito Santo, você acha mesmo que Tiago escreveria um texto desse simplesmente por escrever? Os espíritas falam das obras, os crentes falam da fé, mas aqui nós vemos que a fé sem obras é morta, e só obras sem fé também para nada adianta. Nós precisamos, nos dias de hoje, juntar as
duas coisas: a fé e as obras. Eu tenho fé, eu tenho as obras. Eu sei que Deus é poderoso, eu vou agir conforme a palavra de Deus. Eu sei que Deus é maravilhoso, vou tomar posse da palavra de Deus e fazer aquilo que Ele manda eu fazer. E agora, para nós encerrarmos, quero ler mais um texto e nós vamos encerrar. Tiago 5, versículo 13. E nós vamos encerrar, para finalizar com a palavra, escrita pelo Tiago, o justo. Tiago 5, 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro no seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Nós estamos falando de um homem que de início não creu em Jesus. Nós estamos falando de um homem que de início não aceitava Jesus como Messias. Mas quando ele foi convencido, quando ele encontra com Jesus, quando o Espírito Santo trabalha na mente e no coração dele, torna-se o maior homem de Deus, o pilar principal da igreja de Jerusalém. E Deus nessa noite quer convencer a mim, quer convencer a você, quer convencer a mim, a sua família, a nossa família, de que só Ele é quem pode fazer a diferença na nossa vida. Nunca, jamais alguém poderia falar que o Tiago seria o homem de Deus como ele foi. Porque quando Jesus estava lá com ele, muitas das vezes ele deixou de ouvir a palavra de Deus. Quando ele tinha a possibilidade de sentar do lado do meio irmão dele e falar assim: ô Jesus, conta um pouco mais para mim da obra de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Ô Jesus, conta um pouco mais como é que você consegue fazer essas coisas. Eu quero ouvir da tua boca, Jesus. Quando ele tinha a oportunidade para fazer isso, ele não fez. Mas quando ele verdadeiramente entendeu que aquele era o Filho de Deus, então ele foi um pilar, uma coluna principal da igreja de Jerusalém e fez a diferença para todos nós. Glória a Deus.